Efésios capítulo 4, todos acharam? Quem não achou, diga socorro. Vamos ler só o verso número 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe, eu estou muito empolgado. Eu acredito que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos da nossa história, nós vamos olhar para 2018, 2019, e esse momento histórico do Brasil vai ser marcado como um ponto de inflexão que mudou o nosso curso, que mudou o nosso rumo. Eu digo isso porque já começou a mudança, a transformação. A rota está se alinhando rumo a um destino onde o Brasil será um farol para o mundo. Não será uma vergonha, não será um país simplesmente do futebol, também do futebol, né? Eu acho. Mas muito mais do que isso, um país que venceu a pobreza sistêmica, um país que venceu a corrupção sistêmica, um país de crianças fortes, de famílias poderosas, de mulheres vivas, de homens masculinos. Eu estou muito empolgado. E você? Sabe, quando nós lemos o livro de Efésios, é um livro que me empolga muito, escrito pelo apóstolo Paulo, nós descobrimos tanta coisa. E uma das coisas que Paulo está falando no texto que eu acabei de ler é sobre o alinhamento apostólico, que acontece, segundo Efésios 2, verso 20, a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, e ele constituiu uns para apóstolos, outros para pastores, para profetas, pastores, evangelistas e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos. Paulo sabe o significado disso. Sua conversão, acredita-se, alterou o curso da própria história da civilização. Aquele texto de Atos capítulo 16, passa para a Macedônia, é talvez o evento mais importante da história da Europa, onde o evangelho entra e bárbaros são visitados pela boa notícia do reino de Deus. A sua conversão foi um momento crítico da sua própria vida, mas aquela luz, sol a pino, caminho para Damasco, um resplendor que fez o sol ficar pálido, fez o sol ficar tímido. Ele foi um homem alinhado com Deus, que mudou a história do mundo, tanto que os críticos do cristianismo chamam a fé cristã de a religião de Paulo, já que ele se tornou o maior promotor da fé cristã, um homem possuído por Deus, um homem possuído por Deus. Você sabe o que é um homem possuído por Deus? Nós ainda não vimos um homem possuído por Deus, talvez, na nossa geração. Para ele não havia terreno ermo, duro, escuro, estéril ou árido demais. Em Gálatas, de passagem, ele sofre um mal-estar e tem que ficar. Então ele abre uma igreja ali na Galácia. Em Filipos, a praia se tornou a sua cátedra, e a prisão o seu ponto de pregação. Em Atenas, ele prega nas praças, ele confronta os transeuntes, impressiona os filósofos e nada o intimida. No Areópago, na direção da colina de Marte, do sopé dos deuses, do panteão dos deuses, ele toma a palavra e prega, e ele fica frustrado porque ele é resistido e interrompido. Mas ali nasce uma igreja em Atenas. O administrador do Areópago se converte. Em Éfeso, se instala no centro de convenções local. Na escola de Tirano, e durante 1 ano e 8 meses, prega ali, diuturnamente. E a Bíblia diz que a partir de Éfeso, todos os moradores da Ásia ouviram o Evangelho através do ministério de Paulo. Epáfras o ouve em Éfeso e abre a igreja de Colossos.
Éfeso se torna o centro da irradiação do evangelho e da propagação da palavra no mundo. Preso, fica cativo em Cesareia, capital romana então da Palestina, Cesareia de Filipe. Por 2 anos fica cativo, em cujo tempo pregou para o governador Félix, seu sucessor Festo e sua esposa, ao comandante da fortaleza Antônia Lísias, ao rei Agripa e a sua mulher e a quantos estavam ali, pessoas que seriam inalcançáveis por vias comuns. Posto em um navio com destino para Roma, já que ele apelou a César, ele sofre uma tempestade, por meio dele os homens então se salvam. E a todos, inclusive o comandante, ele leva a Jesus Cristo. Partido no meio, o navio chega à ilha de Malta. E quando ele desce, uma víbora o pica. Ele sobrevive intacto e vira um mito. Cura o pai de Públio e toda a ilha vem a Jesus, com seus doentes e oprimidos, e ele os cura. A ilha inteira se converte. Levado para Roma, é posto preso em casa. E ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não diz, eu não sou prisioneiro de Nero, coisa nenhuma. Eu sou prisioneiro de Jesus. Podendo dar entrevistas, receber visitas e escrever, ele escreve então ali a carta de Colossenses aos Filipenses e também a epístola de Filemão. Prega o evangelho aos soldados da guarda pretoriana, que seria o esquadrão da elite, é a preparação para aquilo que tempos depois viria a ser. O Império Romano foi ocupado pela igreja. Constantino, no século IV, quando olha para um lado e para o outro, só vê crente por todo ao redor. Parece que está acontecendo isso em Brasília hoje. Ele termina dizendo, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A casa de César não está imune à presença dos cristãos. Ele escreve aos Efésios, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje eu quero encerrar essa sucessão de mensagens sobre alinhamento quântico. Amanhã eu tenho uma boa mensagem para pregar sobre a boa luta, o bom combate, o combate da fé. A palavra aperfeiçoamento é a palavra cartazo, que quer dizer alinhamento. É aquilo que aconteceu com os ossos secos, quando a palavra profética foi liberada e os ossos se juntaram. Ossos espalhados não tem função nenhuma, juntos num esqueleto, com corpo, com tendões, com espírito, se torna um grande exército. E Ezequiel 37 diz, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. A palavra profética trouxe ordem e alinhamento. Diga comigo, ordem e alinhamento. Em Gênesis capítulo 1, Deus estava organizando o universo. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, todavia, contudo, se tornou sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre o caos, sobre a desordem, sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Deus começa a dizer, haja ordem. Deus começa a organizar. Se você pega, além do vernáculo, o texto hebraico, você vai encontrar muitas chaves ali. Ele estava colocando as coisas no lugar. Havia caos, confusão, tudo estava presente, mas tudo estava fora do seu lugar. Deus olhou e viu nuvens fora de posição, terra seca debaixo da água, lagos misturados com o mar, plantas e animais misturados na terra. Deus colocou tudo no lugar. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, surge uma nova palavra. Deus criou o homem, e uma nova palavra porque é bará, não é as palavras utilizadas anteriormente, senão no verso 1 do capítulo 1. Deus está colocando o homem sobre a ordem. Deus organizou tudo para no 6º dia colocar o homem. E no verso 31, a Bíblia diz que Deus viu que tudo era muito bom. É Maimônides, um dos judeus do século XI, um dos maiores rabinos, sábios do judaísmo da história, que disse que a paráfrase desse texto é que Deus viu uma ordem perfeita. Uma ordem perfeita. Hoje, o que nós precisamos no Brasil é de ordem. A economia, a palavra economia significa colocar as coisas em ordem. Nós temos muita riqueza,
Temos diamantes, petróleo, ouro, ferro, florestas, nióbio, águas, terras e pobreza. Então disse Deus: haja luz. Deus está dizendo para nós hoje: ligue a luz, pare e organize a sua confusão, porque quando a luz se manifesta, as coisas reprováveis são vistas. Se você entra num quarto escuro, você não vê nada desorganizado, se tiver desorganizado. No momento em que você traz luz, você aponta para aquilo que precisa mudar. Diga comigo: haja luz. Então, eu quero desafiar você nesse final de ano, nesse início de novo ano, a organizar sua vida, organizar seus pensamentos, organizar seus relacionamentos. Há muita bagunça. Organizar seus relacionamentos significa perdoar, significa pedir perdão. Mateus capítulo 5 diz que antes de oferecer a sua oferta, você deve consertar-se com seu irmão. É importante se casar se você vive abrasado, ao invés de viver na fornicação. Desligue-se de certas pessoas. Organize sua vida pessoal, suas finanças. Para de gastar. Não peça dinheiro emprestado, não amplie a sua confusão. Organize suas prioridades. A palavra se consagrar, consagrar-se é colocar-se em ordem. Quando a Bíblia fala sobre ordenar um pastor, é justamente ordenar alguém que tem uma vida organizada. Supõe-se que os pastores são ordenados porque se vê que existe ordem na vida deles. Quero dedicar algumas frases que são como estradas para encontrar então esse alinhamento quântico. Primeiro, encontre o seu ritmo, seja constante e viva com paixão. Encontre o seu ritmo, é não responder à demanda das pessoas por respostas. Não responder atirando. Espere os primeiros 30 segundos e depois fale. Não falar sobre assuntos que lhe paralisam. Tem temas que só prendem você. Existe um texto em Salmos capítulo 38 que me ajudou muito, no verso 13. Mas eu, como um surdo, não ouço, e sou como um mudo que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, em cuja a boca não há réplica. Verso 15. Por ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, responderás. Diga comigo: o Senhor responderá. A Bíblia diz: sem nem o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Tem assuntos que paralisam você, simplesmente feche esse ano, para não falar mais sobre ele no ano que vem. Ou melhor, nesse ano ainda tem amanhã. E tudo é possível que crê. Amanhã você pode encontrar a pessoa da sua vida. Encontrar seu ritmo é ser constante. Ser constante é ter capacidade de se manter estável por um longo período. Se manter estável por um longo período é aquele filme Invencível. O sujeito que fica ali sob tortura e sob pressão e não se dobra. Tiago, o apóstolo, nos fala sobre homens de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Sabe uma pessoa que você pode confiar nela na segunda e já na sexta-feira você não pode mais? Chegai-vos a Deus, diz Tiago, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, limpai o coração. Ele está falando que essa inconstância, esse desejo de ter algo hoje e amanhã muda, é um grande defeito de caráter. Vós que sois de ânimo dobre. Há muita gente perdendo o embalo, regredindo, se rendendo. Gente desistente com empenho limitado e resistência superficial. Na linguagem de Paulo, eles são como meninos agitados por qualquer vento doutrinário. Na linguagem popular, eles são chamados de oba-oba, geração mimimi, fogo de palha, gente sem firmeza ou sem solidez.
emocionalmente instáveis, variantes, incertos, possuídos de duplo ânimo, incoerentes, incongruentes e contraditórios. O autor a Hebreus nos diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ele está dizendo, vai até a última instância, até a última consequência. Você ainda não deu tudo que você podia dar. Não arrume uma desculpa para justificar o seu erro. Tem gente que ao invés de vencer, fica procurando desculpas para poder dizer por que deu errado. Então antes de dar errado, ele já fica falando, o que eu vou dizer para os outros? Ei, não é o que você vai dizer para os outros. Você vai se levantar, vai partir, vai seguir e vai vencer.